E aí galera, bom dia. Vamos começando aqui mais uma aula de língua portuguesa, certo? Nossa aula hoje é voltada para a produção de textos, certo? Mais especificamente o texto narrativo, né? Texto narrativo, lembrando que é uma tipologia. Viu, pessoal? As tipologias que existem, né? Vocês lembram? Narrativa, descritiva, injuntiva, dissertativa, argumentativa. Então nessa aula de hoje a gente vai para o texto narrativo. Então vamos lá. Vamos aqui fazer uma conceituação rápida sobre o que é um texto narrativo. Nada mais é do que uma história que envolve personagens realizando as ações. Ou seja, para ser uma narrativa, tem que ter narrador, personagem, tempo e espaço, como o segundo tópico traz aqui para a gente. É uma sucessão de fatos, né, uma sequência de acontecimentos. Esses acontecimentos eles se situam em um tempo e em um espaço. Percebam que as palavras aí que estão em negrito são personagens, né, ações, tempo e espaço, tá bom? Isso aí são os pilares de uma narrativa. Nós temos uma narrativa que ela pode acontecer em prosa ou em verso. Quando ela for em prosa, nós temos o texto em parágrafos. Ele segue os limites do papel suporte. Como assim, professor? É como quando você faz uma redação. Você vai do início ao final da linha, certo? Você ocupa todo o espaço ali da margem da folha. Agora, o verso, né, quando for em verso, é no modelo de poesia. Maior liberdade de composição. Você pode fazer o texto centralizado, ou recuado à direita, recuado à esquerda, tá bom? Na margem do texto. Então, é mais no modelo assim, de poesia. Como se fosse uma poesia, só que na hora de produzir ali o texto, né, você, em vez de usar rimas, né, em vez de você escrever como uma poesia normal, você escreve narrando mesmo a história, a narrativa. É só a estrutura que é em verso. Então, aqui para a gente fixar o que é um texto narrativo. Um texto narrativo conta uma história que pode falar de acontecimentos que tanto podem ser reais ou imaginários, né, de ficção, que você pode criar esses acontecimentos, criar os personagens, criar os acontecimentos, coisas que nunca aconteceram. Então, vamos aqui mais uma vez para os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Como eu já disse, né, narrador, quem conta a história, logicamente. Personagem, né, que tem um protagonista, um antagonista, personagens secundários, né, a ação, que é o que ocorre na história, né, os acontecimentos, né, o tempo, né, a época em que a história se passa, e o espaço, que é o ambiente em que a história se passa. Vamos aqui com calma por partes. Primeiro o enredo. Enredo é o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo, ou seja, no enredo ali os fatos estão ligados. O enredo ele pode ser organizado de diversas formas. Observe a seguir a organização mais comum. Por exemplo, nós podemos ter aqui uma situação inicial, onde no primeiro parágrafo você apresenta o personagem, o espaço, certo? Você apresenta para as pessoas que estão lendo ali a sua narrativa quem é um personagem e aonde a história se passa, tá bom? Depois você estabelece um conflito, tá bom? Sugere uma situação a ser resolvida, né? Que quebra a estabilidade de personagens e acontecimentos. Ou seja, depois que no primeiro parágrafo você apresentar quem são os personagens da história, né? O que é um personagem principal, aonde e quando a história acontece, você coloca ali uma situação que quebra ali a zona de conforto dele. Algo que tira ele do seu dia a dia, da sua rotina comum, né? Que vai mudar, transformar totalmente ali a vida dele, né? Ele vai ter que entrar agora em uma nova aventura. Depois nós temos aqui o desenvolvimento, que é a busca para a solução desse conflito, né? Ele vai ter que ir em busca ali de resolver essa problemática na sua vida. O clímax, que é o ponto de maior tensão na narrativa, né? Que é ali quando já está perto do final, né? Você fica ali ansioso para saber o que vai acontecer. E o desfecho, que logicamente é a solução do conflito. A ação, né? Na ação nós temos inseridos aqui o tempo e o espaço. Quando falamos em localizar a ação no espaço, significa que queremos saber onde ela se passa, né? O lugar, né? Tipo, qual é o país ou a cidade, né? Lá, o planeta, né? E em que locais as personagens se movem, certo? Ou seja, a história, ela, sei lá, se passa em uma cidadezinha, em um colégio, ela se passa em uma fazenda, ela se passa em uma capital, zona urbana, né? A localização da ação no tempo corresponde à pergunta: quando essa história acontece? Foi no século XIX? Foi na Idade Média? É a história contemporânea? É futurista? Né? Ou seja, as épocas ou momentos em que a história se passa.
Espaço. Espaço é o lugar em que a narrativa ocorre. Ó, a construção do espaço contribui para elaborar as personagens. Se o autor descreve uma personagem que mora na cidade, em uma casa grande e tudo organizado, o leitor já imagina certas características para essa personagem, né? Diferentes das que suporia para alguém que sempre viveu no deserto, por exemplo. Então, só em descrever aonde a história se passa, você já associa, né, como que é aquele personagem. Né? Do mesmo jeito que se eu falo que a história se passa no deserto do Saara, né, você já vai associar a pessoa, né, com todos aqueles tecidos para proteger do sol, né, já vai imaginar, né, um cenário assim de muita areia, de dunas, né, cameiros, né? Então o espaço é muito importante, já para você também dar uma similaridade aos personagens. O tempo da história. Tempo em uma narrativa pode ser definido como a duração da ação, né, que pode ser o tempo cronológico, que é aquele marcado pelo relógio, pelo calendário, né, e pode ser também o tempo psicológico que se passa, né, dentro da mente do personagem, né, o momento ali que ele está pensando, né. No tempo cronológico, os fatos são apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos, né? Ela acordou de manhã, almoçou, então ao meio-dia ela fez determinada ação, às 3 horas da tarde, à noite, então vai seguindo o tempo do relógio, do calendário, é normal. Já o tempo psicológico é a maneira pela qual a passagem do tempo ela é vivenciada, né? O tempo, nesse caso, não é uma sequência temporal linear, pois é medido pelas emoções e não pelo relógio. Né? Tem um texto que eu fiz a leitura no início do ano, que se chama A Garota Tecelã. Lá naquele texto, eu lembro que eu estava lendo, que não dava para você saber assim quanto tempo exatamente tinha durado aquela narrativa, porque toda a história ali, ela se passava, né, a personagem falando dos pensamentos dela, tá bom? Então não tinha ali um tempo cronológico marcado pelo relógio, tá bom? Então são os dois tipos de tempos que nós podemos encontrar em uma narrativa. Narrador. Tudo na narrativa depende do narrador, isto é, a voz que conta a história, o ponto inicial de uma narrativa é o seu ponto de vista, ou seja, a perspectiva, o modo de contar e de organizar o que é contado. Desse modo, o narrador funciona como um mediador entre a história narrada e o leitor, ouvinte ou telespectador. Basicamente, existem 3 tipos de ponto de vista, ou de foco narrativo, né, como a gente queira chamar. Determinado pelo tipo de narrador que a gente vai ver. O primeiro tipo é o narrador personagem. Nesse narrador personagem é o que conta a história, né? Que ele é participante também dessa história. Ele é o narrador e também personagem ao mesmo tempo, né? E ele conta a história de acordo com o que ele viu em primeira pessoa, né? Tipo, ó, quando avistei-a sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-la. Então, pedi a meu melhor amigo Fabrício que me ajudasse com o plano que eu tinha bolado. Mas enquanto eu passava algumas coordenadas para Fabrício, vi Marcos da 8ª série se aproximar e sentar ao lado dela. Será que eles estavam ficando? Mas logo o Marcos aí que continua a narrativa. Então perceba que nesse caso aqui, o narrador ele é um narrador personagem que está vivenciando ali aquela história e está contando de acordo com o que ele está observando. Agora nós temos o narrador observador, né? Esse é o narrador que ele conta a história como alguém que só observa de longe, ele está observando o que acontece. Ele transmite para o leitor apenas os fatos que ele consegue ver, né? Que ele consegue observar. Então, sendo assim, ele conta a história em terceira pessoa. Então, vamos ver aqui um trechinho, ó. Aos 14 anos, Miguel, que desde os 11 acompanhava o pai nas frequentes incursões pela estepe, matara seu primeiro urso. A vida na estepe dera-lhe uma força e resistência incomuns, e o rapaz podia passar 24 horas sem comer e 10 noites sem dormir, sem aparentar excessivo desgaste físico, conseguindo sobreviver onde outros em pouco tempo morreriam. Era capaz de guiar-se em plena noite polar, pois o pai lhe ensinara os segredos da orientação, valendo-se de sinais quase imperceptíveis na neve e nas árvores, no vento e no voo dos pássaros. Perceba, galera, que nesse trecho da narrativa, o narrador ele não participa da história, ele está narrando assim de fora, é como ele está observando tudo de cima, tudo de fora. Só que ele não interfere na história, tá bom? Ele só está contando, né, a história ali, mas sem se envolver. O narrador observador neutro.
E por fim, nós temos o narrador intruso, que é o narrador onisciente, né? Ele é um narrador observador também, só que ele interfere na história, ó. Não participa da história, né? Ele não é um narrador personagem, fica bem claro isso, beleza? Só que ele faz várias intercepções, intervenções, com comentários e opiniões acerca das personagens. Então, ele comenta, né, o que ele acha dos personagens. O foco narrativo aqui é a terceira pessoa. Quando eu estou falando foco narrativo, galera, é como é narrado aqui em terceira pessoa. Ele não se envolve na história, certo? Só que ele faz comentários sobre, tá bom? Ó, Flávia logo percebeu que as outras moradoras do prédio, mães dos amiguinhos do seu filho, Paulinho, 6 anos, olhavam-na com um ar de superioridade. Não era para menos, afinal, o garoto, até aquela idade, imaginem, se limitava a brincar e ir à escola. Ok, aqui o narrador, né, só narra um acontecimento, né, sem se envolver, beleza? Só que perceba que agora, nesse momento, ele vai fazer um comentário sobre o que ele acha daquilo, né? Ó. Se tinha medo, então era para a natação mesmo que ele iria entrar. Os medos devem ser eliminados na infância, que é um comentário do narrador, né? Só que ele não está conversando com a mãe do garoto, ele está narrando aqui de fora ainda. Mas ele está comentando a opinião dele, o que ele acha sobre esse fato, né? Ó, Paulinho ainda quis argumentar. Sugeriu alpinismo. Foi a vez de os pais tremerem, mas o medo dos pais é outra história. Paulinho entrou para a natação. Então aqui o narrador, além de contar os fatos, ele comenta, tá bom? Então ele é um narrador intruso, né? Ele é um narrador onisciente também, porque ele sabe o que os personagens pensam. Ele sabe, ó, mais o medo dos pais. Como é que ele soube que os pais têm medo, né? Porque ele entra na mente do personagem, ele sabe o que o personagem pensa, tá bom? Ele sabe o que o personagem está sentindo. Chegamos agora aqui na personagem. É um ser criado para um texto narrativo. Pode simular as características de uma pessoa, pode ser um animal, né? Se, por exemplo, uma fábula, né? A fábula é um animal, são os personagens, né? Sentimento, um objeto personificado, né? Numa narrativa, pode haver personagens principais que ocupam o primeiro lugar no acontecimento e os personagens secundários. Esses personagens principais, pessoal, são os protagonistas, tá bom? Ao criar personagens, deve-se desenvolver características físicas e psicológicas para elas. Sim, sim, exatamente. É preciso mostrar ao leitor como se parecem ou se vestem, como eles andam, como eles falam, como eles pensam, como eles se sentem. Tudo isso é importante para criar ali uma identidade do personagem. Alguns gêneros permitem descrições mais trabalhadas. Quando isso não é possível, né, descrever o espaço e uma característica da personagem já dá uma boa ideia de como esse personagem é. Por isso que é muito importante, né, a descrição aqui, quando a gente chega agora na parte do personagem. O enredo, pessoal, é o conjunto, né, dos fatos que, como eu já disse no início da aula, eles estão ligados. Né? Eles vão fundamentar a ação de um texto narrativo. Tá bom? Esse enredo ele pode ser organizado de muitas formas. Então vamos ver aqui algumas situações. Ó, situação inicial: personagem, espaço, né? Você apresenta eles, o tempo, né? A época que a história acontece também. Depois você coloca um conflito, aqui a gente já está revisando, viu? A gente já viu isso. Aí depois você coloca um conflito, né? O que aconteceu? Né? Existe uma situação ali que precisa ser resolvida, né? A quebra da tranquilidade, da estabilidade daquele personagem. Depois vem o desenvolvimento, né? Ele vai buscar uma solução para aquele problema. Depois não pode esquecer do clímax, né? Que quando, por exemplo, você está assistindo uma série, um filme, o clímax é ali quando está perto de acabar. Não é o último episódio, não é ali o finalzinho, mas já está perto, entendeu? Então as coisas ali já, né, ficam, eita, o que vai acontecer ali no próximo episódio? Já fica curioso. E o final, né, o desfecho, né, que você vai solucionar, né, como que vai acabar aí a sua narrativa. Vai ter um final feliz, um final triste, um final trágico, como que vai ser. Bom, então falando aqui em gêneros textuais, nós temos o conto, a crônica, mas vamos ver aqui algumas diferenças, né, e até mesmo semelhanças entre eles. Ó, primeiramente o conto, ele é um enredo concentrado no conflito, né, tem um único conflito, um só conflito. O conto é uma narrativa curta, tá bom? E é literária. Enquanto a crônica, ó, geralmente é híbrido, porque a crônica mistura literatura, jornalismo, né? Tem a crônica esportiva, né? Por exemplo, quando tem um jogo de futebol, depois você entra lá no site do UOL, do Globo Esporte, vai ter a crônica lá sobre o jogo, né? O time do Fortaleza começou atacando, né? Logo em seguida, o Ceará conseguiu se recuperar, né? E aí por diante vai contando ele a história do jogo, tá bom? Um exemplo, né, de crônica. Existem vários tipos de crônicas, tá bom? A linguagem da crônica ela é mais simples, ela é também próxima dos leitores, ela retrata eventos e fatos do cotidiano, como um jogo de futebol, né, que eu acabei de falar.
É comum a crônica usar também o humor, a ironia, também dependendo do assunto, né, da crônica. Então vamos aqui na prática agora, né? Vem uma crônica, ou vem uma narrativa, né? Vem uma narrativa. Na verdade, o que eu vou ler aqui para vocês é um conto, bem curto. Então vamos ver aqui. Então vamos lá, já deixei dividido para vocês aqui, ó, a apresentação, certo? A complicação da história, né? Que é aquela quebra da situação inicial, da tranquilidade, né? Onde vai ter um conflito, né? Depois vem o desenvolvimento da história, o clímax e o desfecho. Logo, tudo isso é o enredo da história. Tá bom? Então vamos lá. O nome aqui do conto aqui é Bezerro Sem Mãe. Esse texto aqui é da Raquel de Queiroz. Então vamos aqui, ó. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano que as vacas não criam. Cada vaca toda satisfeita com o seu bezerro, mas depois deles andavam tristes de dar pena. Né? 2 deles andavam tristes, né? Tinham 2 que estavam tristes. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro sem mãe gemia morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os 2, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era o filho dela e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secado ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e o levou o bichinho disfarçado, né? Levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no 4º dia, a vaca de repente meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse: agora você já está adotado. E ficaram os 2 no maior amor, como filho e mãe de verdade. Então, beleza, galera? Esse aí foi o assunto da nossa aula de hoje, né? Que foi a narrativa. Né? Lembrando que existem vários tipos de narrativa, como o conto, a crônica, o romance, a novela, a fábula. Né? Existem diversos tipos de narrativas, tá bom? Então, hoje a gente viu aqui a narrativa de um modo geral. Então, beleza, galera? Até a próxima aula.